Olá, 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 corretores! Olá, sejam bem-vindos! Fernandinha! E aí, amiga? Eu tô na correria aqui, bicho. Corretor não é fácil, né? Sinistro na hora da live. Eita! Ah, Gustavão! Boa noite, turma! Deixa eu mandar um aviãozinho aqui pra quem tá online. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, né, cara? Convidado de primeiríssima linha. Tô muito feliz aí de receber o Armando. Né? O nosso presidente Gustavão também tá aí, né? Deixa eu mandar só um convite para todo mundo aqui, gente. Sejam bem-vindos. Compartilhe a live aí com os amigos, né? Acho que é importante. A gente tá com duas lideranças assim especiais no mercado. A gente espera que eles tragam bastante informação, nos ajude a entender mais aí, nos trazer esperança. O Armando também vem contar um pouquinho da sua história. Armandão, deixa eu mandar aqui um aviãozinho para todo mundo, alertar as pessoas. Boa noite, turma, sejam bem-vindos. Eu não estava vendo aqui as mensagens. Vamos lá, deixa eu puxar nosso primeiríssimo convidado aqui, nosso protagonista. Fernandinho. Oi, Patrícia, Fernandinha, Lívio. A turma tá em peso aí hoje, hein? Vira aí, Gustavão. Fala, meu amigo. Fala, Moisés! E aí, moço? E aí, tudo bem? Hoje eu vim de rosa, foi em homenagem à Barbie. Ah, muito bem, meu amigo. Sempre bom. Tá na moda, e mais na moda do que receber o presidente da FENACOR, a gente, na realidade, eu ia vir de terno e gravata, mas como ele mesmo já não tá usando, aí eu falei, vou na vibe do momento, né? Vou de rosa. Não, a farda tem que estar ilustre. A visita ilustre, a farda tem que estar ilustre. Aliás, a gente tem recebido só visitas ilustres, né, Moisés? Hoje é mais uma espetacular que a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho, ouvir um pouco da vida desse grande ícone do mercado de seguros, nosso presidente da FENACOR, que já foi superintendente da SUSEP, deputado estadual, federal, liderança mais do que consolidada em todos os sentidos. Hoje é pegar um bloquinho, papel e caneta e anotar as dicas do Armandão aí, porque eu acho que vão ser muito boas para todos nós. Ele já entrou aí, não entrou, Moisés? Entrou, deixa eu já puxar ele aqui, quer ver? Chama ele que eu tô morrendo de saudade dele. Confere aí, por favor, Armando. Vê se você recebeu um convite nosso aí, meu amigo, por favor, para entrar. Deixa eu ver aqui, Gustavão, você vai. Pronto! Eu vou ter que trocar de roupa, porque olha, o chefe tá de terno aí, ó. Não, eu corri, eu ouvi você, corri, fui lá e botei o blazer. Eu vou pegar ele. Armando, eu não achei o blazer rosa. Eu não achei o blazer rosa no armário. Aí você ia ter que pedir emprestado pro Érico Melo. Ele que tá com o blazer rosa top agora. Armando, tudo bem, seja gente? muito bem-vindo a esse nosso bate-papo aqui, que tem sido muito legal. Eu até falei com o Armando que a gente ia convidar ele para a semana anterior, mas o Armando tirou alguns dias de férias. Aí a gente aproveitou o momento do Connect, colocou o Boris na semana passada, que foi uma conversa deliciosa, e a gente está aqui esperando e ansiosos pelo nosso presidente da FENACOR, mas mais do que isso, por esse grande cidadão, essa pessoa tão bacana, tão grande empresário, tão grande líder, que participa. Antes de eu conhecer o Armando, eu de longe, assim, eu olhava e falei, pô, grande liderança e tal, mas eu queria saber o tanto que ele conhecia mesmo do nosso negócio. Eu já falei com ele, eu só estou botando público aqui. É um corretor de seguros que conhece de cada produto, assim, a íntegra de cada detalhe, e por isso a gente é tão bem representado na FENACOR, como já foi um momento na SUSEP, o nosso deputado federal, estadual e tudo que o Armando já construiu aí. Armando, queria te dar as boas-vindas, amigo, e falar assim que é um grande privilégio, de verdade, ter você conosco aqui para bater um papo nessa noite, viu? Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação e uma alegria muito grande. Eu que me sinto honrado com o distinto convite de vocês e estou aqui à disposição para a gente trocar ideias, bater esse papo gostoso. Eu acredito que quem sai ganhando com isso sou eu, em primeiro lugar, né?
e todos os integrantes da nossa comunidade de seguros, especialmente os corretores de seguros, é sempre uma oportunidade importantíssima a gente poder estar aqui batendo papo, conversando, falando dos nossos planos, falando da nossa entidade, das nossas entidades, né, presidente Gustavo? Enfim, as nossas entidades de representação da nossa categoria econômica. Muito obrigado e eu estou à disposição. Moisés, eu cometi um lapso aqui. Eu, como sempre, eu te atropelo, porque eu fico emocionado e motivado. Não, Moisés, é assim mesmo, diga não. O Armando também já me conhece, mas ele sabe que eu sou bocudo mesmo, que eu saio falando, mas é com o coração, eu faço com muito amor. Fica à vontade, hein, Moisés, para você dar suas boas-vindas ao nosso presidente, aí que eu sei que você está motivado, você já fuçou a vida do Armando, quis saber o que é, o que você ia perguntar para ele, você fica à vontade, viu, meu amigo? Moisés é nosso diretor social, Armando, uma pessoa de um quilate, assim, acima da média. Foi a Filó, nossa querida Filó, que falou comigo quando a gente estava montando a chapa, falou, tem um rapazinho aí que é porreta, convida ele. Ele aceitou o desafio de compor nossa diretoria, mas falou, não, eu nunca participei, eu quero ficar lá no cantinho. Deu uma semana e já tinha assumido tudo. Muito obrigado, Moisés. Fica à vontade aí, amigo. Ô, Gustavo, cara, eu tô aqui olhando vocês dois aí na tela, né? Que há 3 anos eu estava aqui sentado na minha corretora, trabalhando, buscando essa especialização no mercado, tentar ampliar, né, o que a gente quer construir. Ter vocês dois aqui comigo é uma honra, é um prazer absurdo estar aqui com vocês. Estou muito orgulhoso de estar aqui, muito grato de fazer parte dessa equipe. Armando, obrigado, sabe? Quando a gente começou esse projeto da live, a gente queria falar com os corretores sobre gestão de negócios, né? A gente queria falar com os corretores sobre desenvolvimento empresarial, que a gente acredita muito, né, que para desenvolver o mercado e desenvolver a corretora, é importante que o corretor tenha essa visão de empresário, né? E aí, com o tempo foi passando, né, Gustavo? A gente foi ampliando, a gente foi enxergando que é importante a gente ter as lideranças, né? Ter você com a gente aqui é uma honra, e eu espero que isso repita várias vezes. Os corretores mineiros aqui estão de braços abertos para receber a Fenacor. O Sincor aqui, a gente está fazendo um trabalho, né, Gustavo? O coração do Gustavo aí, ele é gigante, está conseguindo motivar a gente, né? Então, primeiramente, obrigado a vocês dois aí pela honra de estar aqui com vocês, aqui participando pela live. Eu sou extremamente orgulhoso do que está acontecendo nesse momento e espero que eu consiga contribuir um pouquinho também com vocês, tá bom? Aproveita, Armando, Moisés, pode perguntar o que você quiser, porque o Armando é um livro aberto, amigo. Ah, mano. Cara, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que começar, né, Gustavo? Você muito bem tem feito essa iniciação. Eu acho que é muito importante, porque a gente está aqui querendo conhecer, porque o corretor, ele enxerga algumas pessoas em alguns pontos da cadeia, né? É o que a gente está fazendo hoje como embaixador, que a gente está ali mostrando para o embaixador que ele tem que ficar perto, querendo mostrar para ele que a gente está querendo que ele vire uma liderança, né? E eu acho que ter vocês dois aqui contando, né, o Armando aqui validando e contando um pouquinho da história dele, porque começou corretor, né? Até chegar onde chegou, tem uma caminhada. E a pessoa, para chegar lá, ela tem que assumir as responsabilidades dela quando a vida chega, né, Armando? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente, da sua trajetória, viu? Faz esse favor para a gente, meu amigo. Eu acho que a coisa mais importante do meu currículo é ser mineiro. Né? Então eu me sinto muito em casa, falando, principalmente com os meus irmãos e irmãs corretores e corretoras de seguros, e notadamente com os meus conterrâneos, os mineiros. Mas enfim, minha de Uberlândia, né, mano? Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Muito orgulho. Não tá aí, eu acho. E sou goiano também, porque minha família se mudou, né, de Uberlândia para o interior de Goiás. Eu era muito criança. Mas, enfim, tenho muita satisfação das minhas raízes, sejam elas mineiras ou goianas. Eu comecei no mercado de seguros em 1984, como agenciador de seguro de vida de uma corretora. Logo, logo eu fui para aquilo que era o início da Bradesco Seguros, o final da Atlântica Boa Vista, estava fazendo a transição para Bradesco Seguros. Foi uma grande escola. Né? A boa parte da minha formação em seguros vem dessa escola
que é a Bradesco Seguros. Depois eu fui para uma outra seguradora de Goiás, os caras eram muito bem estruturados, né? Era uma seguradora local, mas muito forte. E, obviamente, fez uma proposta daquelas irrecusáveis, né? E essa seguradora era tão robusta, né, que ela ligada a um banco estadual. O banco teve um problema e foi liquidado pelo Banco Central. E a seguradora foi vendida. Nessa época, acho que foi 1989, eu já tinha feito o curso de corretor de seguros na nossa gloriosa Escola de Negócios e Seguros. Né? Na época era a Funenseg, hoje a ENS, que tem cumprido com um papel sensacional na formação de mão de obra, qualificação, atualização profissional, produção de informação e de conhecimento. A nossa Escola de Negócios e Seguros, ela presta relevantes serviços há mais de 50 anos dentro do nosso mercado. Né? Pude, então, iniciar, a partir de então, a minha trajetória como corretor de seguros. Logo, logo, eu fui ajudar a fundar o Sincor de Goiás. Depois passei a ser diretor, depois passei a ser presidente, chego na Fenacor ali nos idos de 1991, né? Nosso presidente da Fenacor na época era o Otávio Millier, mas a gente ouvia muito falar de umas grandes personalidades, Moisés, Gustavo. Falei, gente, será que algum dia eu vou conhecer essas pessoas, né? Roberto da Silva Barbosa. Era uma pessoa assim que puxa vida, né? Enfim, aí me aproximei como delegado representante do Sincor Goiás na Fenacor. Logo, logo passamos a integrar, né, dentro da federação. Fui ser diretor, secretário, vice-presidente, e até que, eu acho que em 1999, eu acabei me afastando um pouco da federação e fui enfrentar uma outra missão. Nós elegemos um governador em Goiás, saindo meio que do nada, eu digo das pesquisas, né? Tinha 0 ponto alguma coisa, uma campanha da qual eu fiz parte intensamente, que se sagrou vitoriosa com a eleição do governador, e ele me convida para ser secretário de Previdência e Seguridade. Né? Aí eu assumi e estava ali um pouco distante da federação, cuidando lá da secretaria, quando em 2001, um grupo de presidentes de sindicato me atrás e me disse, nós precisamos de montar um movimento de oposição na Fenacor. E aí é uma história muito engraçada, né? Eu já tinha participado de eleições na Fenacor. Eu me lembro de uma eleição que era do Otávio Millier, disputando com o Antônio Cândido Sobrinho, o Candinho, tio da nossa querida Cláudia Cândido, lá de Pernambuco. E eram 20 sindicatos filiados. E eleição na Fenacor, apura-se a eleição, deu 10-10. 10-10, empate. E eu lembro de uma moça muito bonita, né? E que era um dos braços direitos do Otávio Millier, se chamava Maria Filomena Magalhães Branquinho. A Filó era diretora social da Fenacor naquela época. E ela estava na outra chapa. Nós batemos chapa. Né? E aí, posteriormente, então, em 2001, eu volto a me aproximar da federação em função desse grupo pequeno. Eram 7 presidentes de sindicato. Eu não era mais nem o presidente do Sindicato dos Corretores de Goiás. Né? Mas, enfim, aceitamos esse desafio de tentar mudar um pouco a história da federação. Eis que esse grupo me escolhe como candidato a presidente da Fenacor. Aí já eram 24 sindicatos filiados à federação. Né? E aí, desse grupo político, o próprio Roberto Barbosa, né? E foi uma fase de transição, porque começa com o Francisco, que era o presidente, e o Roberto assume a presidência do sindicato, voltando a presidir o Sindicato de Minas Gerais, no meio desse processo eleitoral. Né? Mas, enfim, vou para uma disputa e de 24 sindicatos, eu fui eleito por 13-12.
Aí é uma história que você teria que ter muito mais tempo para poder contar como é que em 24 sindicatos, como é que 24 votos você ganha de 13 a 12. 13 a 12? Virou verdade, 25 votos. Dá um livro. Não, 13 a 12, 25 votos. 13 a 12. Apareceu um sindicato de última hora, coincidentemente, do mesmo estado que era o meu oponente. Eu disputava contra o presidente do Sincor, do Rio Grande do Norte. Eu lembro. 2 sindicatos, lembro disso. Mas aí, rapaz, eis que eu ganho de 3 a 2. Olha que vitória, né? Também falei assim, eu acho que é a única eleição que eu vou disputar na minha vida, porque esse negócio de disputar a eleição é complicado demais da conta. Mas, enfim, assumo a presidência da federação. A federação passava por problemas estruturais seríssimos, né, graves. Nós tivemos que ter o apoio aí de vários sindicatos e eu quero, mais uma vez, ressaltar e destacar a efetiva participação do Sincor Minas Gerais. O Sincor Minas Gerais, Gustavo, né, é um celeiro de grandes líderes. Eu falo isso com propriedade e com conhecimento. Eu poderia citar vários aqui, tanto do passado quanto do presente. Não vou fazê-lo porque corro o risco de ser injusto e não conseguir de memória me lembrar de todos. Mas sempre o Sincor Minas Gerais nos ofereceu grandes líderes. Eu falei de 2 aqui, do Roberto Barbosa e da Filó, que foram os presidentes que te antecederam, inclusive, pela ordem a Filomena e anteriormente o próprio Roberto Barbosa, a quem eu quero mandar um abraço, né? Saúde e paz para o nosso querido líder Roberto, para a nossa querida Filó. A Filó estava comigo aqui agora há pouco, aqui no Rio, tá trabalhando aqui com a gente, né? Continua nos emprestando a sua experiência, a sua dedicação. É muito trabalhadora e muito dedicada. Obrigado aí a Minas Gerais, Gustavo, por estar sempre colaborando efetivamente e com você também, não é? Como você é diferente. Estaremos sempre à disposição. E a recíproca é verdadeira. Então, e é isso, né? No meio desse caminho, eu tenho que interromper para ir para a SUSEP. Fui a primeira pessoa do setor de seguros. Eu falei isso apenas para registro, não é por outra razão, não é por vaidade, nada disso. Mas eu fui o primeiro integrante do setor de seguros que foi comandar o órgão regulador, a SUSEP, né, de 2007 a 2010. Saio dali, me candidato a deputado federal, quis Deus e o povo goiano que eu me elegesse, vou para a Câmara Federal, foram momentos também difíceis, mas foram momentos de conquista. Nós já tínhamos aprovado, por exemplo, Moisés, o Super Simples para a categoria 3 vezes. Nas 3 oportunidades, éramos vetados. Fomos vetados pelo Fernando Henrique e 2 vezes pelo presidente Lula. E aí, eu, como deputado federal, presidi a comissão especial que reformulou a lei do Super Simples e, como presidente da comissão, eu peitei uma situação contrária ao governo. Eu fiz uma emenda que nos incluiu no Super Simples na melhor tabela. E até hoje estamos no Super. Foi uma grande conquista, porque aí nós, obviamente, dali do parlamento, como presidente da comissão, eu tive como articular para que não houvesse o veto, para que esse veto não voltasse a acontecer pela 4ª vez, imagina, né? E, felizmente, acredito eu, tá certo, que foi um diferencial, um fator extremamente importante para a sobrevivência e para a constituição de milhares de corretoras de seguros, né? E aí, posteriormente a isso, a gente volta para a federação e tem aí um caminho de tantas outras conquistas. Se você for olhar para um passado recente, não precisa ir muito longe, não, a medida provisória 905, né? Tentaram acabar com a nossa profissão. Tentaram não. Por um período... A gente ficou 6 meses sem existir, né, mano? Fomos extintos, fomos banidos, fomos dizimados, revogaram a nossa lei de regência, né? Nos excluíram do Sistema Nacional de Seguros Privados, acabaram com a profissão de corretor de seguros e cá estamos nós. Vencemos a MP 905, demos a volta por cima. Temos hoje um caminho
muito interessante, que começa agora a ser melhor compreendido e disciplinado, que é o da autorregulação. Temos o Instituto Brasileiro de Autorregulação da Corretagem, o IBRACOR, é a única autorreguladora, tá certo? Não que não possam existir outras, mas a autorregulação é uma coisa muito séria, né? Qualquer grupo de pessoas que não tenha qualificação, que não tenham ética, que não tenham conduta, né? Boa conduta, seriedade, que pode constituir uma autorreguladora. Os que têm esses predicados podem. Né? Podem haver quantas autorreguladoras, em tese, puderem ser constituídas, porque é uma categoria tão grande, 130 e tantos mil corretores de seguros, mais de 58 mil empresas corretoras de seguros, mais de 73 mil corretores de pessoas naturais. A força de venda, só na ponta, essas 58 mil corretoras têm quase 200 mil pessoas empregadas diretamente e está espalhada aí, né, por todo o nosso país, que é um país muito grande, mais de 4 mil municípios, corretores de seguros, que levam proteção, que levam tranquilidade e amparo para a população. Quem confere capilaridade ao mercado de seguros brasileiros chama-se corretor de seguros. Ele é o protagonista desse mercado. Não é à toa que mais de 90% de todos os contratos de seguros são celebrados pelo assessor, consultor especializado chamado corretor de seguros. É isso. Armando, agora vou fazer um bate-bola, um ping-pong rapidinho com você aqui de algumas coisas que você foi falando. 90% eu já sabia, porque a gente já teve oportunidade, eu tenho o grande privilégio de te chamar de amigo, né? Então, assim, eu já sabia de quase tudo, mas você sempre conta a história e tem algum fato novo que a gente aprende mais um pouco. Eu queria aproveitar e te perguntar algumas coisas em relação a toda essa história de sucesso que você trilhou até os dias atuais e os dias futuros também. A gente tem aí a situação, por exemplo, grande parte dessas vitórias se deveu à nossa participação, à nossa presença na Câmara dos Deputados, né? Com a sua presença, com o Lucas, que esteve lá durante 2 mandatos e que, infelizmente, no último ano não se reelegeu. Esse é o primeiro ponto que eu queria te ouvir. O que você... É claro que a gente continua articulando, tem relacionamento aqui e ali, mas a falta de uma presença forte como a do Lucas e como foi a sua lá atrás também, na Câmara dos Deputados, o que você, enfaticamente, assim, considera grande impacto da falta de um corretor de seguros dentro da Câmara para defender os nossos interesses, por favor? As coisas se tornam muito mais difíceis, né? O deputado Lucas Vigílio, durante os 2 mandatos dele, ele teve também vitórias expressivas, importantíssimas para a nossa categoria. Mas a regra eleitoral, apesar dele ter sido muito bem votado, foi mais bem votado do que vários deputados federais de Goiás que foram eleitos. Mas proporcionalidade, né, Armando? Mas o Lucas, hoje, ele ainda continua desenvolvendo uma atividade importantíssima e estratégica, porque ele é o secretário de Governo e Relações Institucionais lá de Goiás. E na secretaria dele está o escritório de representação política do Estado de Goiás em Brasília, fica jurisdicionado a ele. Então, ele tem ainda uma presença marcante, semanal, em Brasília. E aí, ele tem ainda mantido o relacionamento com as casas legislativas e, por dever de ofício, ele é o Relações Institucionais do governo e ele que faz a interface em nome do próprio governador, com os ministros, enfim. Então, a gente ainda continua tendo este, digamos, ativo, mas é claro que se a gente tivesse um deputado no mandato, as coisas, para que elas possam ser melhor articuladas, seriam menos difíceis, né? Porque nada é fácil quando se fala em relação a isso, né? Nada é fácil. Mas, enfim, eu espero, torço muito para que a nossa categoria entenda a importância
importância da representação política. Aconteceram alguns fatos recentes no Brasil que acabou marginalizando a política. Está errado. Tudo se conquista, todas as evoluções, elas se dão no campo político. O que tem que ser marginalizado é o mal político. Tem que ser marginalizado, tem que ser excluído. E não a política, que é um instrumento, tá certo? Extremamente necessário para que você possa construir soluções para a sociedade de uma forma geral, para as próprias categorias econômicas, como é o caso dessa importantíssima categoria que nós integramos, Gustavo, né? Que realmente dissemina a proteção securitária, previdenciária para todo o nosso país, levando, né, para as mais diversas regiões, estados, municípios, né, a cultura do seguro e a proteção securitária, né? Não é à toa que a própria escola de negócios e seguros, ela forma em torno de 5 mil novos corretores todos os anos. E eu tenho convicção absoluta que na distribuição nós estamos muito bem na foto. Talvez o que falte para o nosso mercado crescer ainda mais seja produto, né? E aí a gente tem um problema, na minha avaliação, que seria talvez... Concentração. Você está antecipando minha próxima pergunta, Armando. Eu acho que tem uma alta concentração no mercado de seguros. Você tem um pequeno número de companhias seguradoras. Se você pegar as 10 maiores companhias seguradoras, tem 97% do mercado em qualquer ramo, né? Então, essa talvez falta de competitividade leve a não se ter produtos, né, variados e principalmente produtos que venham ao encontro de uma camada da população que ainda não tem acesso à proteção securitária porque não é viável economicamente. Produtos de cunho um pouco mais social, popular, que é o que vai fazer, na minha avaliação, com que o mercado cresça ainda mais. Mas vai crescer, O mercado de seguros do Brasil está muito distante e está muito díspare da realidade econômica do Brasil comparada. Nós somos a 8ª economia do mundo. É fato. É fato. Em alguns itens, algumas avaliações, nós podemos ser a 6ª, a 7ª, a 9ª, mas globalmente nós somos a 8ª economia do mundo. Por que nós somos somente o 18º mercado de seguros no mundo? Está errado. Está errado. Né? Então, agora, isso tanto por um lado, um dado relevante, mas é também um incentivo. Porque você olha aí que você tem uma avenida enorme, né? Para crescer, para o mercado, simplesmente nos próximos 7, 8 anos, o mercado de seguros brasileiro tem tudo para dobrar de tamanho. Né? Isso vai acontecer. E vai acontecer pelas mãos dos protagonistas chamados corretores de seguros. Armando, tem mais umas... Eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu vou te usar bastante, que hoje é importante a gente te ouvir. Nós estamos aqui para ouvir o presidente da FENACOR, esse grande corretor, esse grande empresário. Armando, você falou muito dessa questão política, da importância da gente ter diálogo, da gente transitar, da gente ter relacionamento, da gente ter representação. E quando eu gosto de tocar em alguns temas que são assim relevantes e que a gente vê que dá barulho e que para que a gente oportunize o esclarecimento dos porquês. Eu acho isso fundamental e principalmente eu estou ladeado a você na FENACOR, estou sob sua liderança lá e como vice-presidente de comunicação, a gente tem que estar atento a esses barulhos que acontecem no mercado. Por exemplo, a gente teve as eleições do ano passado e a gente teve o presidente Lula sendo eleito e você teve a oportunidade de levar para atual chefe do executivo e a todo o comando dos ministérios aquilo que a gente defende, o que a gente está buscando, tem havido esse diálogo. Mas só que a gente vive num país onde está muito polarizado, né? A gente sabe disso. E tem gente que se incomoda, tem gente que não entende este diálogo. E aí, quando nós tivemos a oportunidade, enquanto FENACOR, de fazer uma divulgação onde você estava representando o setor de seguros ao lado do chefe do executivo, alguns corretores se incomodaram com essa aproximação, vamos dizer assim.
E eu queria te perguntar exatamente isso. O quão é importante a gente ter esse diálogo, seja com quem for, seja com qual ideologia for, na esfera municipal, estadual e federal. Porque nem todo mundo para discutir sobre o assunto, só quer questionar. Então a gente está aqui para aproveitar e esclarecer tudo isso que a gente faz tão bem e você lidera tão firmemente, tão bem à frente da FENACOR. Porque muita gente se incomodou com a foto. Não, pois você sabe disso. A eleição, ela terminou no dia do segundo turno. Um governo tomou posse dia 1º de janeiro. E a representação institucional, ela tem que ser desprovida de ideologias, tá certo? Exato. Nós quando o ex-presidente Bolsonaro assumiu, nós estabelecemos um diálogo de imediato, só que, infelizmente, instalou-se no comando da autarquia reguladora alguém que veio com o propósito de exterminar a nossa categoria. Aliás, não foi só nossa categoria, não. Eu acho que foi contra o mercado todo. O mercado ainda paga um altíssimo preço da passagem da administração, tá certo? Da Superintendência de Seguros Privados. Custos regulatórios que foram impostos ao mercado e que quem acaba pagando essa conta é o consumidor final. Então, o discurso era um e as ações eram diametralmente opostas. Falava-se que... enfim, e aí você tem Resolução 382, que se não fosse o deputado Lucas, nós teríamos que declinar a nossa comissão, o nosso ganho, antes da contratação para o cliente. Imagina que loucura. Qual é o propósito disso? O propósito disso é acabar com o próprio corretor de seguros. Mas nós demos um... né? Nós temos um basta nisso. E aí, qualquer que seja o governo que esteja lá, não importa, foi eleito, tomou posse, nós temos a obrigação de dialogar com o presidente, com os ministros, etc., e buscar as evoluções, buscar as conquistas que a nossa categoria e que a sociedade precisa. Isso não é uma questão ideológica, isso não é uma questão partidária, tá certo? Então, tive com o presidente Lula, fui muito bem recebido, entreguei para ele um documento chamado A Visão do Mercado de Seguros, mostrando uma radiografia do mercado de seguros. Ele ficou bastante impressionado e tem certeza que isso vai impactar positivamente a visão que o chefe do Poder Executivo brasileiro terá ou passará a ter a partir disso em relação ao mercado de seguros. Tem dialogado bastante, por exemplo, com o comando da CNSEG, com o Diogo Oliveira, no sentido de que a CNSEG, enquanto representação institucional das seguradoras, e a FENACOR empreendam ações harmonicamente planejadas, em conjunto, visando o desenvolvimento do setor de seguros brasileiro e o seu crescimento, que é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. Tá certo? Não, perfeito. Mas é exatamente isso, Armando, que eu acho que a gente tem que debater esses assuntos, porque a gente deixa a ponta solta e as pessoas falam sem entender o porquê, sabe? A gente, quando representa institucionalmente uma categoria, a gente tem que dialogar, seja com quem for, sobre qual argumento, né? Porque a gente está aqui trabalhando pelo coletivo. Então eu queria te dar essa oportunidade de se manifestar, que eu acho importante, que o trabalho que tem sido feito por você e por toda a diretoria da FENACOR tem sido muito, muito, muito elogiado. Meus parabéns, viu? Obrigado. Aqui, aproveitando, voltando um pouquinho na sua argumentação aí sobre a concentração. Ô, Armando, é uma coisa que me preocupa em relação a... Pensando nos corretores aí, você falou pessoas naturais, de mais de 70 mil corretores, a gente tem um número muito grande ainda de profissionais no segmento que tem uma estrutura pequena, que trabalham ali em grupo familiar, com o marido, com a esposa, com o filho, pequenos negócios que são grandes oportunidades de negócio. Essa concentração e todos esses movimentos de agrupamentos de corretores, e aí eu queria ouvir sobre as duas óticas. Qual o movimento que você acha relevante e importante para esses corretores, para que eles estejam cada vez mais protegidos e mais blindados nesse segmento, onde existe uma grande distribuição, a gente tem um funil gigante, né? A distribuição é maravilhosa,
mas a distribuição, a oportunidade de produtos são muito pequenas. E a concentração de poder nesses poucos players que têm produto fica muito grande. Qual que você acha que é o movimento legal para esses corretores que tem que trabalhar cada vez mais no ambiente estratégico e no tático e menos no operacional para ele conseguir evoluir? Que você acha que faz sentido eles fazerem para que eles possam não serem engolidos ou dizimados nesse mercado segurador com tanta tão díspare aí? Entender algumas coisas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a permanente atualização, a permanente capacitação que o corretor de seguros tem que se preocupar em relação a ele e em relação à sua equipe de colaboradores. Tem que estar permanentemente antenado, evoluindo, né? Buscando sempre informação, sempre estando contextualizado, porque o mercado ele evolui rapidamente. Você pega, por exemplo, a pandemia mudou completamente, né, a face do setor. E aí, um segundo ponto que eu colocaria importantíssimo, entender que a tecnologia ela é sua aliada, corretor de seguros, certo? E investir em tecnologia, investir em capacitação e investir em tecnologia. Ali um pouco antes da pandemia, tinha um movimento que estava assustando muita gente, que se falava em disrupção, e aí veio o Insurtech para um lado, Insurtech para o outro, isso vai acabar com o corretor, etc. Pois bem, não conheço até agora nenhum projeto de Insurtech que tenha dado certo sem o corretor de seguros, né? Porque o modelo de distribuição através do corretor de seguros, ele é o mais eficiente, tá certo? E ele é o mais barato, é o que agrega mais valor, é o que protege as relações, porque protege tanto o segurado quanto o segurador. Então, quando a gente chega lá fora, eu já tive essa oportunidade algumas vezes para falar como é que funciona o mercado de seguros brasileiro. Quando eu falo que o corretor de seguros não custa nada para a seguradora, fala, hã? Como é que é? Me explica. Não, não custa. Como assim? Não, o corretor de seguros ele age numa fase antes da contratação como um grande consultor. Faz a avaliação do risco, vê quais são as melhores coberturas para que aquele risco esteja adequadamente protegido, escolhe a melhor companhia que tem o melhor custo-benefício, tá certo? E aí, ele então parte para uma segunda fase, que é a subscrição de risco. Hoje o corretor faz vistoria, cadastro, tá certo? Entregue isso imprime a pólice, faz tudo. O corretor faz tudo. Bom, aí, quem nos paga? É o cliente. Quando você, então, efetiva o negócio, entrega na mão da companhia, tá certo? E aí você começa a sua fase assessor permanente, acompanhando as variáveis que possam modificar ou alterar, tá certo? O risco, tendo que fazer os endossos, as atualizações, né? Quando tem uma parcelinha pendente, não paga, quem que vai lá e recebe, que cobra, reativa a pólice, tá certo? Né? Faz nova vistoria. O corretor de seguros. Quanto é que ele está ganhando a mais por isso? Nada. Aí vem o que eles não gostam mais de falar, que é sinistro, né? É a ocorrência do evento danoso, e aí o corretor de seguros entra em campo, tá certo? Tá amparando, protegendo e resolvendo a situação. Que não custa nada. Então, eu não entendo como é que algumas companhias de seguros não enxergam isso definitivamente e insistem ainda em gastar um tubo de dinheiro, milhões e milhões de reais, em chamados canais alternativos, em distribuição direta, online, não sei o quê. O corretor de seguro faz tudo isso, né? Por que ela não investe no corretor de seguros? Esses dias, uma grande seguradora falou, nós investimos não sei quanto, na casa de bilhão em tecnologia. Separa um pouquinho disso e investe na melhoria da experiência do corretor, para que ele possa atender melhor e mais adequadamente o segurado. Resolve o problema do assistência 24 horas, caramba. Tá certo? Porque é o corretor que fica na ponta suportando isso tudo, né? Então, é um modelo
de distribuição de seguros feito por um profissional altamente qualificado, capacitado. Aonde tem a presença do corretor? É só você comparar o nível, tá certo, de desgaste da companhia, de judicialização, é muito pequeno. Pode pegar esses índices, pode pegar esses números, né? Enfim, mas as seguradoras, eu acho que entendem isso cada dia melhor. E o que a gente torce agora é para uma melhor diversificação. Da mesma forma, completando para terminar de responder a sua pergunta, o corretor de seguros ele tem que diversificar a sua atuação, ele tem que ampliar, ele tem que ser um completo provedor de solução para o seu cliente. Sejam elas de proteção securitária e até econômicas financeiras de investimento. É necessário que o corretor, tá certo, não deixe porta aberta. Se deixar, alguém vai entrar. E entra por outra porta e acaba saindo do seguro também. O mercado é realmente muito competitivo. Então, atualização e capacitação profissional, tecnologia e diversificar a sua atuação, passando a ser um provedor de solução que o cliente precisa em qualquer esfera. É fácil amar essa profissão, né? Quando você vê o Armando falando, o combustível que falta para você, corretor, para poder fazer a distribuição, a qualificação e a capacitação adequada. Ouve esse homem falando aí que enche o tanque na hora. Ô, Armando, eu queria... de um detalhe, viu? Não, peraí. Um pouquinho. Você vai falar aí um detalhe, você vai falar de mim, não. Esse detalhe eu vou falar, eu sei qual que é. Tem que se aproximar da sua instituição de representação, tem que fortalecer o SINCOR. Eu não estou falando isso aqui porque eu estou aqui com o Gustavo Betts, com o Moisés, não. Tá certo? Categoria forte tem representação forte. Se você quer realmente continuar, né, com as conquistas e manter essas conquistas, nós temos que fortalecer a nossa instituição de representação. A nossa base chama SINCOR, é o Sindicato dos Corretores de Seguros. Desculpa. Isso aí. Não sei se você ia falar. Não, não tem problema não. A gente é conectado. Eu sabia que você ia falar isso, eu queria falar antes, mas não tem problema não. Mas agora um detalhe que me veio a lembrança aqui, quando você falava de todo esse trabalho que o corretor faz. Ainda tem um outro trabalho que o corretor faz. Ele faz, às vezes, tudo isso e acaba não levando o negócio. Ele faz toda uma consultoria e não recebe de ninguém. Então, olha só como o nosso segmento é tão rico e trabalha tão bem, que às vezes ele nem é remunerado, mas continua fazendo o trabalho dele, porque a gente trabalha por uma causa social, que é a proteção, né, Armando? A gente está aí... Não, é tão bom ouvir isso, é tão bom debater isso, para a gente ver o quanto a gente é importante e o quanto que o Armando falou aí agora. A gente fala aqui em Minas, tenho certeza que todos os presidentes dos sindicatos que estão aí com a gente, todo mundo que está envolvido na FENACOR, nos sindicatos, pessoal, tem que engajar. E se você quer mudança, se você quer construir algo novo, participa, porque é mais fácil. Porque é muito fácil você querer mudança e na hora de falar, vem para cá, a mãozinha baixa. Vamos construir junto, que aí as coisas acontecem. Não é não, presidente? Perfeito. E a crítica é sempre muito bem-vinda, a crítica construtiva para melhorar, para ajustar, para evoluir. E ela é legítima, principalmente se é feita do lado de dentro, né? Porque ficar de fora simplesmente apontando o dedo, né? É muito fácil, mas vem para cá, traz a sua crítica, traz a sua contribuição, traz a sua ideia de solução, né? O mercado de seguros, como eu falei, ele tem espaço para crescer, ele tem espaço para todo mundo ainda evoluir, se desenvolver, né? E é isso que a gente quer. E tanto o SINCOR quanto a FENACOR tem criado ferramentas, instrumentos para que o corretor de seguros esteja cada dia mais apto, né? Principalmente agora em tecnologia. Estamos instituindo a infraestrutura de proteção a riscos. Estamos falando aí Open Insurance para cá, Open Insurance para lá e tal. A FENACOR vai sair na frente, ela vai constituir uma sociedade processadora da ordem do cliente, porque seria muito difícil para o pequeno e médio corretor. Exige-se um capital base de R$1 milhão para se ter uma SPOC, né? Então, o que a FENACOR resolveu? Vai construir, vai instituir uma SPOC e colocá-la à disposição de todos os corretores de seguros, para que eles se mantenham nesse cenário também competitivo em relação ao Open Insurance.
Ô, Armando, queria falar um pouquinho sobre um assunto, sobre a SUSEP. Você foi o primeiro corretor, o primeiro integrante do mercado de seguros que esteve lá à frente da superintendência. Depois a gente teve também o Joaquim, a gente teve o Camilo até o ano passado. Eu queria, vindo de dentro, a experiência que você viveu lá dentro, eu queria te ouvir um pouco, você falar aqui para quem está nos ouvindo, que vai nos assistir depois, sobre essa experiência e sobre as deficiências da autarquia que você enxergou de dentro. E o segundo ponto, como é que está a nossa comunicação, a FENACOR, como é que está a nossa comunicação com o superintendente atual da SUSEP? É uma via livre, está legal? Como é que está funcionando? Vamos lá. A SUSEP é uma autarquia que, infelizmente, não recebe a atenção que deveria pela importância que ela tem do próprio governo. O governo não olha a Superintendência de Seguros Privados como deveria. Não estrutura a SUSEP como deveria. Para você ter uma noção, há 30 anos atrás, o mercado de seguros brasileiro era 1,2% do PIB, 1,5% do PIB. Você tinha 40, 50 companhias de seguros, você tinha 20 mil corretores de seguros. Tá certo? A SUSEP tinha quase 1.000 servidores, quase 1.000 servidores. 30 anos depois, o mercado de seguros é mais de 4% do PIB, até porque tiraram o saúde, levaram para uma outra agência reguladora, mas só o mercado regulado pela SUSEP é 4% do PIB. São 130 mil corretores de seguros. Tem o Resseguro, que antes não era supervisionado por ela e hoje é também, com 100 e tantas resseguradoras. E a SUSEP tem 300 servidores. Heróis. Heróis. Eu bato palma porque são servidores públicos na essência que realmente se desdobram para que esta importantíssima autarquia funcione no seu dia a dia. Então, é necessário que todos nós possamos fazer um esforço junto ao próprio governo para que o governo passe a dotar as superintendências de seguros privados de recursos humanos e tecnológicos adequados para que ela possa desempenhar a sua estratégica e importante função. Bom, e o nosso diálogo com o atual superintendente? O superintendente é uma pessoa muito capacitada, muito inteligente, muito aberto ao diálogo, né? Já tivemos com ele algumas vezes, já levamos as nossas propostas, as nossas percepções, fomos muito bem recebidos em todas as ocasiões, é um diálogo permanente, né? Ele ainda, infelizmente, não conseguiu completar o seu quadro de diretores até hoje, então, só tem hoje, de um colegiado de 5, 3, ele com 2 diretores, que também estão tendo que se desdobrar e, obviamente, acumular a carga de serviços que é muito grande, que é muito alta. Mas eles têm realmente um desempenho, olhando por esse prisma, sensacional, né? E a equipe da SUSEP toda é altamente qualificada. Os diretores, os coordenadores, que realmente comandam um time que poderia e deveria ser muito maior, mas que, felizmente, pela alta qualificação, conseguem suprir, nesse esforço quase que sobre-humano, tá certo? Essas carências todas que a gente falou. Mas o superintendente, Alessandro Ottaviani, é uma pessoa altamente preparado, altamente qualificado e tem um excelente planejamento do mercado de seguros brasileiro. Excelente. Armando, agora uma perguntinha aqui que está... Eu não tive o privilégio de ir no CQCS InsurTech semana passada, você esteve, você até me cobrou. Você está em tudo, você não veio aqui. Eu não consegui ir, desculpa, presidente, mas aqui... E lá teve eu acompanhei, a gente acompanha via as redes sociais, via publicações, que estava essa comunicação não ao segurez, né? Eu queria 2 em 1 te ouvir. Eu acho que esse é um ponto muito legal, porque a gente tem até algumas iniciativas aqui acontecendo em Minas Gerais. Tem o projeto Maiob, que está agora com vinculação com a Escola de Negócios Seguros. Tem outras ações no sentido de aculturamento da sociedade, com uma linguagem mais
mais aderente, mais leve, menos distanciando a sociedade, né? O que você, Armando, que você imagina sobre essa questão da nossa forma de se comunicar, não só em relação ao conteúdo, mas também a nossa timidez? Porque eu considero que o mercado de seguros, ele faz muito. Você também acabou de falar isso. A gente tem uma entrega para a sociedade maravilhosa. A gente teve aí o período da pandemia, onde a Fenacor liderou um projeto junto às seguradoras, para que as seguradoras não exercessem a questão do não pagamento em pandemia e epidemia, né? E foi consolidado. A gente teve aí 7 bilhões de reais devolvidos à sociedade que não estavam previstos. Olha só quanta coisa a gente faz, mas que basicamente a gente comunica para o mercado interno, para nós mesmos. A gente realiza eventos, congressos, etc. E, a não ser com a mídia especializada, a gente comunica aqui dentro. Eu queria te ouvir, enquanto presidente da Fenacor, enquanto líder fundamental do nosso segmento, o que você acha em relação a isso? Assim, o que a gente deveria fazer, tanto em relação à linguagem, quanto a essa comunicação para fora? Porque me soa que, aí eu não vou falar dos corretores, mas principalmente dos seguradores, que não tem interesse em divulgar o que a gente faz. E isso acaba surtindo um impacto muito grande em surgimentos de mercados não regulados e que vão ganhando relevância e a sociedade adere sem saber o que está aderindo. Então, eu queria ouvir o presidente da Fenacor, que já foi superintendente da SUSEP, que transitou em todo lado. O que você acha dessa nossa falta de aderência na linguagem e essa timidez na comunicação? Perfeito. Existe esse movimento. A Fenacor foi convidada e participou ativamente do desenvolvimento do plano do mercado de seguros, do PDMS, do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, que foi uma iniciativa da CNSEG, que chamou a Fenacor. A Fenacor aceitou esse convite, participou ativamente da elaboração do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, que tem um objetivo claro de você aumentar progressivamente, mas em linha vertical, né, a participação do setor de seguros na economia. E aí são várias metas que foram ali colocadas. E no curso desse mais processo... de 60, né, mais 60. Mais de 60. E agora, Gustavo, nós estamos montando, integrando agora o Comitê de Acompanhamento do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, onde a Fenacor também vai integrar esse comitê paritariamente, o mesmo número de representantes da CNSEG, será o mesmo número de representantes da Fenacor, tá certo? Para que a gente possa fazer as avaliações, fazer esse acompanhamento, fazer essa digamos, checagem e os ajustes, porque o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros é um plano vivo, tá certo? Ele foi feito para ir sendo melhorado, ajustado e, nesse desenvolvimento constante, conseguir atingir aqueles objetivos que estão ali descritos. Um desses começa exatamente por simplificar essa linguagem. Os termos tão técnicos são de difícil entendimento, né? Quando você fala que o que o cara tem que pagar é prêmio, mas... Meus filhos não concordam com isso, não. Eles falam que vão pagar prêmio de jeito nenhum. Pois é. E é tudo muito sinistro, né? Tudo, né? Enfim. Aí quando você vai falar, né, do consumo per capita, a penetração no mercado de seguros, umas coisas meio esquisitas, você entendeu? Que obviamente, somente pessoas muito afetas ao setor que podem compreender. Então, realmente, traduzir isso numa linguagem coloquial, simples, popular, eu não tenho dúvida que vai ser algo extremamente importante para que as pessoas possam entender, compreender melhor a importância que o seguro tem, que traz, né, para toda a sociedade. Que bom que a gente participa ativamente disso, né? Participamos da elaboração do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros e temos em mente, tá certo? Ali na frente, quem sabe, desenvolver um plano específico de desenvolvimento dos corretores de seguros. Seria mais ou menos um filhote ali do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, com um foco estratificado ainda maior no desenvolvimento da nossa categoria profissional.
Muito bom. Agora, aproveitando esse tema dessa timidez, dessa forma de comunicação, dessa nossa dessa situação específica que a gente está falando, Armando, você acha que talvez, me veio à cabeça aqui, talvez por causa dessa linguagem mais leve ou mais culturalmente mais bem aceita, mais coloquial. mercados não regulados, como, por exemplo, as proteções veiculares aí que a gente combate sempre, né? O debate não é combate, a gente debate. Elas ganharam espaço, talvez, por uma linguagem mais leve e que se tornaram relevantes para o consumidor. E agora, duas em uma de novo, em cima dessas questões de proteções veiculares. Você acha qual que é o melhor caminho para elas? É a regulamentação? Porque relevante elas já se tornaram. Né? Porque consumidor é que dita o mercado. Eles já tornaram relevante. É a regulamentação e o corretor poder distribuir? Você acha que esse é o caminho? Esse é o projeto PLP 519, que é de autoria do deputado Lucas, que foi aprovado uma comissão especial, que está tramitando ainda na Câmara dos Deputados. O governo agora, acredito que foi no mês de março, ele encaminha para o Congresso Nacional um projeto de lei complementar, o PLP 101, que disciplina e regulamenta as cooperativas de seguros, e esse projeto, quando ele chega na Câmara dos Deputados, ele foi apensado ao PLP 519. Então, assim, eu não tenho dúvida, a Escola de Negócios e Seguros está terminando essa semana um estudo profundo sobre mutualismo, sobre mútuas, sobre associações de socorro mútuo. É impressionante, ele já me foi apresentado preliminarmente, digamos, estudo muito bem feito por uma equipe altamente qualificada, liderada pelo professor Cláudio Contador, e que traz realmente números impressionantes. São quase 7 milhões de pessoas que estão, de uma forma ou de outra, com a proteção... Paradas. Ou separadas. Então, voltando ao início da sua pergunta, falta de produto foi o principal fator que fez com que as associações de proteção veicular se iniciassem, se estabelecessem e se desenvolvessem. Ali num passado não muito distante, não vamos fazer seguro para caminhão de tal idade, veículo com mais de tantos anos, moto, táxi, etc. Esse pessoal foi se organizando, a princípio, numa associação de socorro mútuo, tá certo? E depois começaram a comercializar isso, que é o que não pode, tá certo? Porque aí sim é um produto securitário que tem que ter autorização do Estado. Mas hoje são praticamente mais de 700 associações de proteção veicular, estão presentes em todo o Brasil, tá certo? Traz um custo enorme para a sociedade em relação àqueles que não cumprem com a sua obrigação e que, portanto, frustram e acaba arrastando a imagem de todo mundo, porque o cara não sabe se é seguro, o cara não pagou, anoiteceu, não amanheceu, você não sabe se é segurador. Todo mundo fala que é segurador, etc. Então, todo mundo acaba sendo prejudicado. Hoje existe uma demanda judicial fortíssima, com acho que quase 300 ações civis públicas que estão ajuizadas, que acabam mobilizando também o judiciário, né? Enfim, então, talvez o grande fator, Gustavo, pode até ter colaborado essa questão de uma linguagem mais simples. Mas o grande fator foi que, num determinado momento, algumas associações nasceram da falta de oferta de produtos de proteção para determinados tipos de veículos. Mas hoje a proteção não é só veicular mais. Você tem o pessoal atuando em RC profissional, fiança locatícia, saúde. Tá certo? Então, eu não tenho dúvida que o melhor caminho é a regulamentação. E não tenho dúvida que o melhor projeto para regulamentar
é o 519, associado ao próprio PLP 101 que o governo encaminha agora no início do ano, tá certo? Eu acho que a conjugação desses dois projetos vai trazer realmente um mercado novo, inclusive, né? Com o devido amparo para a sociedade, pois vai estar à luz de uma legislação, vai estar cumprindo com as suas obrigações, quer seja de reserva ou de modelo de governança, né, de capital, ok? Muitas dessas associações hoje, elas estão soltas e simplesmente... E outra coisa, tem algumas que são sérias, sim, que cumprem com as suas obrigações, sim. Algumas já estão dando um passo, que é se convolarem em seguradoras. Você tem hoje 4 níveis de companhia de seguro: S1, S2, S3 e S4. A S4, que seria o menos exigente, já tem algumas que passaram a ser seguradora. Outras estão buscando esse processo. Então, eu acho que a regulamentação ela vai, inclusive, trazer uma melhor oferta de produtos populares, mais simples, tá certo? E, obviamente, isso é muito interessante também para o corretor de seguros, que hoje tem perdido o mercado, igualmente as seguradoras têm perdido. E alguns corretores, tá certo, acabam se rendendo, e não são poucas as histórias de corretores de seguros que acabam comercializando esse produto também, tá certo? Por talvez muito mais por necessidade, tá certo? E para não perder mercado. Então, sem dúvida nenhuma, a regulamentação é o caminho. Tem que ser perseguido, tem que ser buscado, até porque é uma realidade inexorável, tá certo? Você falou com muita propriedade, tá certo? Quem decide isso é Sua Excelência, o consumidor, né? O cliente. Exatamente, não adianta. Desculpa, mas é só um minutinho, só para consolidar e dar um subsídio à resposta do Armando. O regramento quem faz é o consumidor, igual você está falando aí, exatamente é o que a gente tem que defender, né, Armando? Que ele dita as regras e por uma ineficiência do mercado, ele se protege, ele quer buscar uma proteção, ele não tem uma proteção no mercado regulado, ele se ajusta, todo buraco, todo vácuo é ocupado, né? Ele foi criado a partir disso. E eu acho que esse movimento que a gente está tendo de concentração de poucas companhias, ele pode até prejudicar ou fortalecer ainda mais esse mercado não regulado atualmente, exatamente porque está na mão de poucos a decisão do futuro da nossa categoria profissional. E eu queria aproveitar e falar para você o seguinte: eu faço acompanhamento, eu aprendi isso com a Filó, através todo mês eu vou no PROCON, aqui do estado, né, de Belo Horizonte, avalio Minas Gerais. E toda vez tem lá em torno de 1.100, 1.200 denúncias sobre o mercado de seguros. Quer dizer, tinha, né? Porque a gente teve que esclarecer, porque toda vez que eu chegava lá, tinham 1.100 denúncias, todas eram contra a proteção veicular. Uma vez eu achei uma contra a seguradora, só uma vez. Aí nós tivemos que reunir com o PROCON e explicar para o PROCON o que é o mercado regulado e o que é o mercado não regulado, as diferenças, aquilo que a gente faz todo dia. A gente volta na mesma coisa, né? Será que a gente comunica tão bem assim? Porque o consumidor ele fica à mercê dessas fragilidades. Mas, ô Moisés, desculpa, eu te interrompi. Pode falar aí, desculpa. Não, eu acho que complementando esse assunto, eu acho que é importante, a gente está aqui com o Armando, eu acho que a gente tem um mecanismo que a gente pode tentar buscar, e o Divino colocou, a Aline colocou, e de repente a gente tentar criar algum modelo de comunicação, né? A gente tem aí o projeto, por exemplo, no Estado de Minas Gerais, que é o projeto Embaixador. Se a gente tentar pegar cada embaixador em cada sua região, colocar um mecanismo de comunicação para que isso se divulgue de maneira assertiva, mostre, né, o comparativo, o que está um ponto. Então, eu acho que é importante esse processo de comunicação, sabe, Armando? A gente tentar buscar algum meio de conversar com a sociedade, com o Estado, para mostrar para eles como que é o mercado, como que funciona, como que a máquina de seguros funciona, para eles entenderem, que parece que o pessoal lá dentro não entende. A gente renova seguros de pessoas que trabalham, né, em repartições públicas, e até para eles ficam confusos, não entendem como é que funciona esse mecanismo de seguro, né, o mercado de seguros. E algumas associações estão muito bem estruturadas e se comunicam muito bem, né?
patrocinam grandes clubes do futebol brasileiro, que é a paixão nacional. Tem umas que são muito ousadas, fazem propaganda. Não raro, você liga um canal de televisão, de TV aberta, aí tem uma divulgação desse pessoal. Então a gente realmente tem que... Mas é por isso que eu cheguei à conclusão de que o melhor caminho realmente é o disciplinamento, é a regulamentação. É claro que até para isso também aí existe uma outra preocupação. É que, volto a insistir e frisar, nós precisamos dotar a SUSEP de uma estrutura adequada. Até porque não adianta você... disciplina e regulamento aí, começam a ter, sei lá, 200, 300 associações que vão se disciplinar, ou seja, em forma de cooperativas ou de mútuas, e aí, obviamente, você tem que ter o órgão que faz a supervisão adequadamente, funcionando bem, para poder recepcionar esse novo mercado que vai ser criado. Muito bom. Fala um pouco Moisés, aproveita o Armando, senão não deixa você falar. Aproveita. A gente estourou um pouco. Deve estar acabando já. É tanto assunto. O Gustavo ele conseguiu, assim, num tempo curto, tocar em tanto assunto importante que a gente queria falar, né, Gustavo? Foi muito dinâmico, inclusive eu queria te agradecer. Ué, tem que aproveitar o presidente. Você acha que o horário dele, a hora dele, ainda mais nesse horário nobre, que é barato eu não. aceito um segundo convite para voltar depois, tá? Não, vai 2, 3, 4, 5. Aliás, diga-se de passagem, Armando, vamos fazer aqui Ô Moisés, nós vamos fazer um breve anúncio aqui. Nós vamos começar a fazer esse trabalho que a gente tem feito no Sincor Minas Gerais. Já conversei com o nosso presidente da federação. A FENACOR vai participar e vai fazer ações desse modelo de live com os presidentes dos sindicatos, para também, porque está vendo que funciona, que é legal, e que é um movimento que a gente coloca aqui 30, 40, 50 pessoas simultâneas, ao mesmo tempo, mas tem uma rotatividade e fica gravado e tem um nível de atingimento muito legal. Então nós vamos fazer, não vamos, presidente? Você autoriza a FENACOR a gente fazer? Conversando sobre isso, e inclusive no Instagram da FENACOR também. Muito bom, né? Sim, vamos sim, ué. Com certeza absoluta. Combinado. É importante a comunicação, né? Às vezes esse diálogo aqui, o que a gente está falando, outras pessoas vão entrando, isso vai fortalecendo o conceito, fortalecendo o mercado. Então, parabéns, viu? Tomara que dê certo. Deus abençoe o projeto lá. Moisés, e o mais interessante é o seguinte, a gente toca em vários pontos, vários assuntos, que evita de que as pessoas não entendam e falem o que querem. Então é o seguinte, a gente está aproveitando aqui o presidente da FENACOR para tocar em vários pequenos pontos que ficam dúvidas, e aí as pessoas levantam sem entender. São interpretações equivocadas, né? Eu acho que é a nossa função esclarecer. A nossa atividade ela é extremamente importante. E a nossa função é como se fosse uma função quase que pública, tá certo? É isso aí. De prestar esclarecimento e informação mesmo. Isso é nossa obrigação. E é isso que a gente tem tentado fazer com essas lives, Armando. Queria te agradecer do fundo da alma a sua disponibilidade, seu horário nobre. Eu sei que vai custar caro para nós esse horário nobre. Cara, Moisés, vou ter que levar o Armando para jantar naquele restaurante bacana que ele gosta de tomar quesinho, cheio de coisa chique dele lá, que faz umas borbolhas diferentes. Mas, Armando, será com o maior prazer que eu te levo para jantar onde você quiser, você e a belíssima Simone, viu? Aceito o convite. Você, a Regina, você só escolhe o restaurante. Vou escolher. Deixa eu tocar num tema que a gente divulgou aqui na live que a gente ia comentar. Eu acho que faltou só essa pinceladinha aqui, Armando, porque foi uma vitória, assim, eu entendo como vitória, né? Porque eu acho que o processo de defesa institucional, ele tem que ser validado e tem que seguir a ordem, né? Então, eu vejo aqui, né, que a gente conseguiu realmente uma vitória muito boa para a questão da gente conseguir fazer esse processo de gestão dos corretores, administrar, movimentar todo o mercado. Aqui a gente viu aqui a notícia da semana passada, ou da retrasada, não lembro, que a ordem dos corretores, né, a gente conseguiu o cancelamento dela. Isso foi muito importante para a gente, né, Armando? Para validar todo o trabalho que a gente vem fazendo, né, meu amigo? Comenta um pouquinho, por favor. Era uma das confusões que as pessoas às vezes não entendiam, né? Muita gente pagou, hein, Armando? Muita gente pagou, Pois hein? Esse grupo, eles
inicialmente se apresentaram como uma autorreguladora, não eram. A autorregulação do mercado de corretagem de seguros é coisa séria e mais do que sério. É disciplinado por lei complementar. A Lei Complementar 137, que é uma lei hierarquicamente superior. A Lei Complementar 137 institui a autorregulação no mercado de corretagem e cria a autorreguladora como um órgão auxiliar da SUSEP. Portanto, a autorreguladora, existem regras, requisitos, exigências para que ela possa ser constituída, ser previamente avaliada pela SUSEP, inclusive o seu estatuto, a sua constituição, os seus integrantes, seus dirigentes, têm que serem aprovados pela SUSEP, e aí ela recebe, então, o registro e autorização de funcionamento. Esse pessoal se coloca como tal, tá certo? Eles tentaram um processo na superintendência que foi indeferido, definitivamente indeferido, ou seja, eles não reuniam, tá certo? As condições, os requisitos, não cumpriam com as exigências. Mesmo assim, eles ousadamente continuaram, tá certo? Fazendo ações de arrecadação de recursos, ameaçando pessoas, incluindo pessoas de forma indevida e desautorizada no seu rol de associados. Nós temos casos aí de pessoas que estão, inclusive, tá certo? Tentando notificá-los, processá-los, e eles não têm endereço, não têm... Né? Pois bem, a gente fez várias reclamações aonde era devido, que é a Superintendência de Seguros Privados. Levamos, foi aberto um processo administrativo sancionador. Essas pessoas que estão por trás continuarão respondendo nesse processo administrativo sancionador, mas que levou não só o indeferimento daquele pedido que eles haviam feito de forma definitiva, não tem recurso, não tem exigência a ser cumprida, está definitivamente indeferido. E, por conseguinte, nós entramos peticionando para que o cartório de registro fosse notificado de que aquela pseudo, tá certo? A instituição ela não existia formalmente, e aí o próprio cartório, através de uma medida judicial autorizada por um juiz, baixou esse registro, esse CNPJ, para não deixar nenhuma margem de dúvida. Nós estamos falando de coisa séria, tá certo? E esses enganadores têm que ser expurgados, têm que ser realmente retirados do nosso setor, porque prestam um grande desserviço para todo mundo. Para todo mundo. Armando, eu queria, assim, te agradecer mesmo. Uma pessoa tão carismática, tão preparada, tão grande líder, presidente da FENACOR, ex-superintendente da SUSEP, já foi deputado federal, tanto tempo preparando aí para poder nos liderar e preparando o futuro aí da nossa entidade, futuro da nossa categoria profissional. Eu queria te agradecer e te pedir aí que deixasse uma última mensagem aos corretores de seguros, ao mercado de seguros. Eu vi que tem seguradores aqui também participando, alguns entraram aqui, estão nos vendo. Coloca aí aquilo que sai do seu coração, que sempre sai, para o futuro, o que nos aguarda aí, nós corretores de seguros, nesse futuro tão inspirador e positivo que nos aguarda. Gustavo, você só Reforça. Armando, desculpa. Eu só colocar uma frase aqui, que eu vi que você colocou uma frase assim, repito e friso. Excluir ou tentar excluir o corretor de seguros será um erro crasso, desinteligente. Então, você que defende a gente, que está lutando pela gente, somos muito gratos, viu, meu amigo? Obrigado. Por favor, Obrigado, manda essa mensagem. Eu acho que a gente tem que reforçar alguns pontos que nós debatemos, que a gente, nesse nosso bate-papo aqui, hoje, evidenciou. Primeiro, o mercado de seguros brasileiro vai crescer a passos largos, né? Esse crescimento ele se dará pelas mãos dos corretores de seguros. Isso é fato. O corretor de seguros é e continuará sendo o protagonista do mercado de seguros. Então, isso reforça
naquele outro ponto que nós falamos do corretor de seguros ter que continuar investindo, tá certo? Na qualificação profissional, na atualização de conhecimentos, que ele invista em tecnologia, que ele não despreze em nenhum momento e não entenda que a tecnologia existe para competir com ele, mas ao contrário, é para ser um facilitador, tá certo? E Ferramenta. é uma ferramenta que tem que ser muito bem utilizada e que a gente continue, tá certo? Reforçando as nossas instituições de representação. Corretor de seguros, se filie ao Sincor. Eu tenho certeza que se você não conhece ainda, se você não se filiou é porque você não conhece todos os benefícios, vantagens que o Sincor tem para você. Vai lá, faz uma visitinha, dá uma ligada para o Gustavo, para a equipe dele, para os diretores, passa a entender melhor essa instituição e, principalmente, hoje o Sincor, no caso, Sincor Minas Gerais e todos os outros, eles são grandes provedores de solução para o corretor de seguros no seu dia a dia. Eles oferecem produtos e serviços que realmente simplificam e melhoram muito a vida do corretor de seguros. E aos nossos parceiros e amigos seguradores, a gente, mais uma vez, faz aqui um chamamento para que a gente possa, conjuntamente e harmonicamente, planejar ações que visem o desenvolvimento do mercado de seguros. E para isso nós precisamos de produtos. Ouçam os corretores de seguros, porque eles na ponta sabem quais são os produtos que possam fazer uma grande diferença para a sua companhia seguradora crescer, tá certo? E ter muito melhor resultado, né? O mercado de seguros brasileiro, ele nessa caminhada, eu não tenho dúvida que ele... Você imagina, né? O consumo per capita de seguro no Brasil é de $290 per capita. Quando você pega países cujas economias são até do mesmo tamanho do Brasil, mas são países mais desenvolvidos, o consumo per capita de seguro é $4.000, $5.000. Aqui perto, você vai fazer uma comparação aqui, no Chile, no Uruguai, o consumo per capita de seguros é o dobro do Brasil. Está errado. A gente vai chegar lá também. Isso tudo é oportunidade para todos nós, tanto seguradores quanto corretores de seguros. Muito bom, meu. Bom. Obrigado. Abração, gente. Valeu, Armando. Muito bom, viu? Valeu, Gustavão. Só orgulho, obrigado. Armando, prazer estar com você aqui, meu amigo. Espero que a gente venha mais vezes, né, Gustavão? Vai precisar. Eu ainda tenho umas 8 pautas aqui, mas vai deixar para a próxima. Tá aqui. Obrigado, Gustavo. Gente, abraço. Valeu. Obrigado, Armando. Tchau. Valeu, Moisés. Obrigado pela oportunidade. Valeu, boa noite, gente. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão. Tchau.